Gente, muito bom dia a todos vocês. Eu tô aqui na Rádio Mundial, na Rádio Vibe Mundial, fazendo o meu programa. Já comecei ele aqui. Agora eu vou começar a falar de um assunto sobre relacionamentos afetivos. E esse assunto hoje eu vou falar se é possível superar a infidelidade no casamento. Então esse é um assunto muito importante e que vai ser um tema que todos nós, de alguma forma, olhamos de um jeito e que a gente pode ampliar o nosso olhar para isso também. Então, fiquem sintonizados no meu curso Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, online, que finalmente agora vou lançar dia 30. Então, fiquem sintonizados, porque vai ter aí um primeiro lote, né, com um valor especial, inclusive para você que entra no meu site, simonearrojo.com.br, ali tem todas as informações. Então, fiquem conectados. Estão ao vivo pelo Instagram, Simone Arrojo Oficial. Logo vocês também vão ter essa live aí no Facebook, Simone Arrojo, Constelação, e também no YouTube, Simone Arrojo Oficial, meu site, simonearrojo.com.br. Agradeço aí a Thaís por todo esse trabalho, agradeço a Laís, que é a minha sobrinha, que mora na Espanha e que faz um trabalho muito lindo de editar os meus vídeos, porque eu estou lançando esse curso online, Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, que é um curso de 10 semanas, vão ter 2 lives, é um curso com meditações, com exercícios e com a parte de reflexão a respeito dos relacionamentos. A gente vai falar sobre como nós vamos nos relacionar se nós estamos completamente emaranhados com a nossa família, se a gente nem imagina o que aconteceu anteriormente, mas a gente pode dar um lugar, porque quando a gente reflete, quando a gente escreve, quando a gente consegue ter uma visão ampla sobre como isso afeta a nossa vida e o fluxo do amor, né, das relações anteriores, dos relacionamentos anteriores dos nossos pais, inclusive. Então, a gente pode começar a entender o que vai ser agora um relacionamento da nova era. Então, eu sou aquariana, acabei de fazer aniversário, hoje eu tô de tudo de astrologia aqui. A astrologia nos dá muitas chaves, né, da onde a gente precisa olhar, precisa trabalhar, precisa se conectar para que a gente flua no amor, para que a gente pare de escolher alguém por motivos que não sejam tão importantes quanto os motivos espirituais de conexão de alma. Então, esse é o motivo mais importante de encontrar alguém. Os outros motivos são, com certeza, motivos fúteis, menores, motivos também importantes para o nosso desenvolvimento, mas a nossa consciência, quando a gente encontra alguém também que se desenvolve, que busca e que tem consciência, então como a gente vai plantar amor e luz nas próximas gerações e também na sociedade. Então é vibrar no amor. Então esse curso é para todo mundo, quem quer se relacionar, quem está se relacionando, quem não tem dificuldade, é bom que aprenda também, mas quem tem dificuldade, vale a pena esse curso Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era. Eu preparei com o maior carinho e com certeza o curso 2 já está fluindo em mim, assim, absurdamente, com mais profundidade ainda. Esse final de semana eu dei um curso para 200 pessoas na Hellinger. Eu trabalho também para a Hellinger Schule, né, que é a escola da Alemanha. E teve um módulo agora sobre relacionamentos. Aliás, um grande beijo às pessoas que participaram. E foi maravilhoso a gente poder olhar para todos esses aspectos e poder vibrar num amor possível, né? Com alguém que realmente tenha uma sintonia maior. Não aceitar menos do que isso, porque a gente está acostumado a aceitar migalhas, né? E se relaciona por carências ou se relaciona com alguém que não tem absolutamente nada a ver, porque é melhor ter alguém do que não ter ninguém. E assim a vida passa e a gente não se desenvolve. Então a gente veio aqui para se desenvolver mesmo, até escrevi um dia desses, nos altos valores e no amor. E hoje, gente, então eu quero falar um pouquinho sobre um assunto importante, que eu dei até um pouquinho, falei um pouco nesse final de semana,
que é sobre é possível um casamento superar a infidelidade? Né? Por que alguém busca uma outra pessoa? Né? O que faz com que a gente se sinta ainda atraído por uma traição? E pessoas que às vezes foram traídas e elas não perdoam de jeito nenhum. Né? E eu falei esse final de semana, inclusive, sobre a constelação. A gente não fala sobre o perdão, porque, em primeiro lugar, gente, o perdoar significa que eu coloquei toda a responsabilidade do que acontece numa relação somente para o outro. Então, eu me coloco como superior quando eu perdoo alguém, e o outro é o diabo, né? Aquele que errou e que eu não tenho nunca oportunidade de errar. Então, toda vez que existe algo e que a gente fala sobre o perdão, eu já perdi o parâmetro da minha parte nisso. Eu já me coloquei como vítima. E se eu me coloquei como vítima, eu reforço em mim um sentimento de raiva, de impotência e de vingança. Então, por mais que uma pessoa fale, não, mas eu perdoei, existe algo dentro de você que ainda vai te cutucar, porque está inconsciente aquela parte sua que vai te mostrar por que você participa de uma traição. O que fez que essa pessoa que mora com você, casado com você, ou namora com você, ou tá saindo com você, busque uma outra pessoa. Então, existem muitos motivos, mas um dos motivos que inclusive apareceu nesse final de semana no curso, essa pessoa falou, nossa, eu sou conectada a uma pessoa anteriormente que eu não consigo sair dessa relação, né? Uma pessoa que eu ainda lembro muito e tudo mais, que eu não perdoo. Daí quando a gente vai olhar, existe algo que aconteceu entre a mãe e o pai, né? Então, se aconteceu, por exemplo, uma traição do pai com a mãe, então a gente, no fundo, não perdoa o nosso pai. Então, para essa pessoa, eu perguntei, quem de fato, além dessa pessoa que você se relacionou, você não perdoa? Falou, o meu pai. Não perdoo o meu pai. Então, um relacionamento afetivo vive fases, ciclos, inconsciências, dificuldades, e assim a gente vai aprendendo e vai crescendo com o outro vai crescendo com a gente. Quando duas pessoas estão conscientes, então existe brigas, né? Mas existe diálogo, existe a vontade de querer aprender. Então, tudo isso movimenta a relação. Agora, quando existe uma das partes está ou com raiva do pai, que era esse caso, vai provocar no outro uma traição para que essa raiva se extravase. Então, a raiva que essa pessoa tinha do pai, ela arrumou alguém que traiu ela para que ela pudesse extravasar essa raiva. Então, gente, numa dinâmica de casal, às vezes é tão incrível ver como nós empurramos o outro para que ele vá para um lugar que a gente precisa vivenciar e vice-versa. O outro, às vezes, nos empurra para a traição ou nos empurra para muitas coisas que a gente não percebe, porque é um jogo inconsciente. E para sair desse jogo, a gente precisa olhar para as nossas questões. E as nossas questões maiores estão relacionadas aos nossos pais. Depois, as nossas questões maiores estão relacionadas aos emaranhamentos que estão vibrando como informações que precisam ser aprimoradas na alma da nossa família. Então, uma infidelidade num casamento, num relacionamento, pode ser superada? Pode. Desde que você tenha consciência de que não foi só a outra pessoa que fez esse movimento, mas que de alguma forma você participa desse movimento.
ou internamente, se você foi traído ou traída, você diz para alguém da sua família, eu também, por fidelidade ao que você viveu, eu também sou traída, né? Por quê? Porque daí continua as gerações que não assumem a sua parte nisso. Então fica, minha mãe foi vítima, minha avó foi vítima. Então daí quando eu olho para as que foram traídas na família, eu falo assim, ó, tá vendo? Todas foram traídas, todas foram vítimas. E se todas foram vítimas, eu também serei vítima. Por quê? Porque assim eu fico fiel ao que foi para elas. Mas se eu olho para elas e falo assim, não, elas não foram vítimas. De alguma forma, elas também fazem parte do que o avô fez para a avó, do que o tio fez para a tia, ou do que a tia fez para o tio, porque as mulheres também traíram e traem muito, né? E por que a gente trai? Por que a gente é traído? Então, todas essas dinâmicas, elas são dinâmicas ocultas. Não é porque a pessoa é ruim, porque a pessoa é isso, né? A mulher chama de um jeito, o homem chama de outro. Não é por causa disso. É porque existem dinâmicas atuando, dinâmicas inconscientes atuando. E às vezes a traição, infelizmente, é o que mantém uma relação, não é? Porque aquela pessoa está no mundo dos mortos, porque aquela pessoa está completamente indisponível, porque aquela pessoa, de repente, não enxerga o parceiro nas necessidades do parceiro ou da parceira. Não enxerga e não quer enxergar, né? Só olha para si. Então, a pessoa arruma alguém que olhe para ela também. Então, isso tem que movimentar o casamento e não deixar parado, né? Mas muitas pessoas ficam com amantes, inclusive, porque daí fica um estado confortável, mas a pessoa não mexe naquilo que precisa ser mexido. Então, é muito importante que a gente tenha coragem de mexer, de olhar para aquilo que precisa ser mexido, daquilo que precisa ser olhado. Então, é possível, sim, superar a infidelidade quando você, ou que foi infiel, ou você que foi traído, consegue olhar qual a sua parte nisso, qual é a dinâmica que isso envolve, tá bom? Então, nos cursos, nesse curso específico que eu vou dar sobre relacionamentos afetivos, eu vou falar sobre isso também e vou fazer com que você, aos poucos, comece a perceber tudo o que tem na sua família, que você nunca olhou, e começar a se desidentificar com isso. Parar de ter dó, parar de olhar aquilo como se fosse algo ruim que aconteceu. Isso traz movimento para cura. Se você olha com dó, ai, fulano, todo mundo da minha família é traído, ou todo mundo da minha família separa, ou todo mundo da minha... Se você olha isso como uma desgraça e não como uma forma de aprendizado, então nunca você vai sair disso. E as próximas gerações vão lutar para isso também. Então esse também é o objetivo do curso, né? Um despertar, um mapeamento do que está acontecendo, para o curso 2, a gente ir para um outro nível de conexão com o amor e o amor na nova era, tá bom? Então, esse curso vai ser lançado agora, dia 30. Então, quem quiser, entre no meu site, simonearrojo.com.br, ou aqui na bio do Instagram também. E todas as informações estarão lá. E façam, gente, quem for fazer esse curso, as meditações, os exercícios, prestem atenção nas aulas, porque tudo que a gente nem imagina que influencia na nossa vida, talvez seja o ponto fraco, que influencia sim. E uma das coisas, para fechar, que ajuda a superar a infidelidade houve um desequilíbrio de troca, certo? Ou seja, alguém, o que eu sinto, me machucou, eu percebo o que eu preciso aprender, qual é a minha parte nisso, e de alguma forma é necessário extravasar isso também. Agora preste atenção no que eu vou falar. Eu não sou a favor de vingança, não é a vingança que eu tô dizendo. Mas se você se considera um santo e o outro virou um diabo, porque te traiu, nunca vocês vão poder se relacionar mais. E esse casamento vai acabar, essa relação vai acabar. Mas, se você se vinga um pouquinho, menos do que o outro fez, obviamente, conscientemente, para você extravasar a sua raiva, sabe? Ah, eu vou viajar uma semana para não sei aonde, ou eu vou fazer tal coisa.
isso ajuda, né, a voltar a relação depois que você também extravasou isso. Mas isso eu quero que você entenda, não como uma vingança, mas como uma forma de equilibrar. Entenda, no curso você vai entender melhor sobre isso, tá bom?